queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a este momento de reflexão para a vida. Hoje finalizaremos a série Os Últimos Momentos de Jesus em nosso meio. Vimos até aqui 7 episódios de mais ou menos 10 minutos que abordam fatos históricos, teológicos, doutrinários e pastorais. Não deixe de assistir os outros episódios e se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e enriqueça seu conhecimento sobre a pessoa de Jesus e as verdades da Palavra de Deus para a sua vida. Meditaremos hoje na ressurreição e ascensão do nosso Senhor. Marcos, em seu evangelho, relata que Jesus foi crucificado aproximadamente às 9 horas da manhã, morreu às 15 horas da sexta-feira da Paixão e ressuscitou na madrugada do domingo de Páscoa. Marcos capítulo 15, dos versos 25, 34 e 37. Este momento é relatado tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Outro fato importante é que a ressurreição é parte fundamental das 3 doutrinas básicas do cristianismo. Em primeiro lugar, o Cristo que servimos é Deus. João capítulo 1, dos versos de 1 a 14, 1 João, do capítulo 4, dos versos de 2 a 3, vemos ali que ele é coigual, coeterno e da mesma natureza, tanto do Pai quanto do Espírito Santo. Jesus, o Deus encarnado, é 100% homem e 100% Deus. É o que chamamos na teologia de união hipostática. Em segundo lugar, a salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que as obras por si só não podem salvar ninguém. Porém, entendemos que os salvos em Cristo Jesus devem ser ricos em boas obras, pois esta é a vontade de Deus para os salvos. Efésios capítulo 2, no verso 10, e Tiago capítulo 2, dos versos de 14 a 26, expressam essas verdades. A terceira e última das doutrinas básicas do cristianismo é que Jesus, após sua crucificação, ressuscitou ao 3º dia dentre os mortos. Da ressurreição à ascensão, temos uma série de acontecimentos que vamos relatar com detalhes nesta reflexão. Mas antes de adentrarmos, precisamos voltar nos momentos depois da morte de Jesus, contidos em Marcos 15, dos versos de 42 a 47. No final da tarde daquela sexta-feira, quase véspera do sábado, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, pediu a Pilatos permissão para sepultar o corpo. É interessante que Pilatos achou estranho a rapidez com que Jesus havia falecido, Marcos capítulo 15, verso 44. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, recolheram o corpo rapidamente, embalsamaram com uma mistura de mirra e aloé e o envolveram em um lençol fino de linho e o sepultaram em um túmulo novo que nunca havia sido usado. No dia seguinte, ou seja, depois do dia dos preparativos para a Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos até Pilatos para pedirem que a pedra do túmulo fosse selada e que os soldados guardassem o túmulo, temendo que os seguidores de Cristo roubassem o corpo. Está contido em Mateus 27, dos versos de 62 a 64. Ao contrário de muitos pensarem que a guarda que guardava o túmulo fosse romana, ela era uma guarda do próprio Sinédrio, Mateus 27, 65. Na madrugada de domingo, Jesus ressuscitou, Marcos 16, dos versos de 1 a 8. Passando o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, em uma ordem cronológica de acordo com os 4 evangelhos, Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios, Maria, a mãe de Tiago, menor e José, e Salomé, mãe dos 2 filhos de Zebedeu, encontram o túmulo vazio e 2 anjos que dizem a elas o seguinte: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas capítulo 24, dos versos de 5 a 6. Após este primeiro momento, Pedro e João são avisados pelas mulheres e contemplam também
o túmulo vazio. Todavia, Jesus faz sua primeira aparição a Maria Madalena. E depois, ainda de manhã, Jesus aparece às outras mulheres, provavelmente as que haviam visitado o sepulcro no início. Mateus 28, dos versos de 9 a 10. Mateus registra o seguinte: eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se, não tenham medo, vão avisar meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e aí eles me verão. E assim fora feito por elas. Elas testemunham aquele momento único, emocionante e histórico. Entretanto, é na parte da manhã também que os soldados relatam ao Sinédrio sobre a ressurreição. Neste episódio, eles são subornados com grande quantia de dinheiro, a dizerem que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos, e são protegidos para não serem mortos por Pôncio Pilatos. Seguindo os relatos históricos da ressurreição, no domingo à tarde, contido ali em Marcos, capítulo 16, dos versos de 12 a 13, Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Logo após, ele aparece também para os seus 10 discípulos, porém, Tomé não estava presente nessa primeira aparição. E Judas, que o traiu, já havia cometido suicídio. Uma semana depois da ressurreição, em João capítulo 20, dos versos de 23 a 31, Jesus aparece novamente aos discípulos e também a Tomé, que se encontrava até aquele momento cético e incrédulo com relação à ressurreição. Jesus então diz a ele: Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Verso 27. Tomé então faz a maior de todas as confissões a respeito da divindade do Messias. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Não para por aí. Durante os 40 dias até a ascensão, Jesus aparece a 7 de seus discípulos no mar da Galileia. É na Galileia também que Jesus fala da grande comissão. O apóstolo Paulo também nos relata algo sobre os 40 dias de Jesus após sua morte e ressurreição. E ele diz algo tremendo que vale registrar aqui. Ele diz o seguinte, olha só. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos de 4 a 6. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus é ascendido aos céus. A ascensão de Jesus marcou o fim de seu ministério na terra. Jesus subiu ao céu para estar junto do Pai e interceder por nós. Eu quero tratar com você agora quais os princípios práticos que a ressurreição e a ascensão nos ensinam. Queridos, a ressurreição e a ascensão de Cristo são importantes por vários motivos. Em primeiro lugar, este ato de Jesus possibilitou a presença do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de novo, na vida daqueles que se converteram, que se arrependeram de seus pecados. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é um testemunho vivo de que um dia seremos também ressuscitados. A morte não é um fim em si mesma, ela é a nossa passagem para a vida eterna com corpos glorificados. Em terceiro lugar, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte nos traz paz, alegria, justiça e esperança. As promessas que Deus nos fez, elas são reais. Paulo, ele declarou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Queridos, a fé na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da mensagem cristã.
A fé cristã estaria morta se lhe fosse retirada essa verdade. Aqui nós fechamos essa série com o intuito de encorajá-lo a descansar naquele que morreu e vive por você, aquele que trouxe salvação ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a voz deste momento alcance a muitos corações, que por meio dessa mensagem, pessoas sejam transformadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Que em tempos de crise a palavra de Deus seja o estandarte da nossa esperança. Creia nisto. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Até o próximo.